Antes da gente ainda tem um tempinho ainda, eu trabalho, eu sou professor também, trabalho numa escola e às vezes falo isso com os meus alunos, né. Se a gente não conseguir assimilar aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente aprende, muitas pérolas passam desapercebido. Hoje a gente vive uma era de ausência de atenção e de foco. Tem um economista alemão, Herbert Simon, ele ganhou o prêmio Nobel da Paz, se eu não me engano, na década de 70. E hoje o marketing digital, né, essas falam muito sobre a economia da atenção. E ele fala, né, esse ganhador do prêmio Nobel, que o maior bem, o maior patrimônio do ser humano é o tempo. E aí o nosso tempo virou um bem escasso. Então, grandes pessoas, mentes brilhantes, investem milhões e bilhões para ganhar, reter a nossa atenção. Porque a nossa atenção, o nosso foco, o nosso tempo virou um patrimônio, virou um bem escasso. Então, tem muita gente, né? A gente vê as redes, né? Os algoritmos para reter a nossa atenção cada vez mais. Hoje todo mundo fala, né? Tempo é dinheiro. Exatamente. Obviamente, gente, a gente não pode demonizar as tecnologias. Olha que estrutura linda nesse podcast, né? As tecnologias, elas podem evangelizar, elas nos ensinam tanto. Mas falando da experiência de sala de aula, por passar pela vida de mais de 800 alunos, a experiência de mais de 20 anos pregar em encontro de jovens, sabe? E lidar com pessoas, ser pai também, lidar com adolescente. Então, não é só uma afirmação subjetiva, com base na minha experiência ou no achismo. Então, é uma afirmação objetiva, com base em fatos, em dados, e aquilo que eu tenho visto. E nós percebemos hoje as pessoas muito desatentas, as pessoas com um foco de atenção. Então, hoje a gente precisa, muitas vezes, desenvolver outras habilidades, desenvolver técnicas, né? E, obviamente, que sempre orar, pedir a graça de Deus para acalmar, para tentar trazer a atenção das pessoas, para depois a gente entrar com conteúdo, para depois a gente entrar com aquela mensagem, né, que queima o coração, ao qual nós precisamos dizer. Então, na década de 70, esse ganhador do prêmio Nobel aí, um economista alemão, um cientista, ele estudou muito sobre o comportamento humano também, então ele já falava sobre isso, sobre o excesso de informação, mas que não nos forma. Então, hoje, esse podcast, essa missão Bentos, né, Missão Bentos, tem levado um alimento sólido, tem levado um alimento que edifica a alma, tem levado não só uma informação qualquer, mas algo que nos forma, algo que edifica a nossa vida, algo que transforma a nossa vida. E você que nos acompanha, né, só concluindo isso que eu falei, que se a gente não assimilar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente aprende, sabe quando a mãe da gente falava, como muitas vezes eu falei para os meus filhos, parece que aquilo que eu falo entra no ouvido e sai no outro, porque se eu não assimilo, aquilo não ganha minha atenção, aquilo não ganha sentido para mim. Depois de assimilar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente aprende, aquilo ganha nossa atenção, ganha o brilho dos nossos olhos, aquilo ganha sentido. E quando aquilo ganha sentido, quando aquilo começa a fazer sentido para mim, aí aquilo começa a produzir frutos. Porque aquilo que a nossa consciência não detecta, permanece adormecido. Se a minha consciência não detectar que Cristo é vida, que é possível recomeçar, que é possível me reerguer, que é possível eu viver, que é possível ter esperança mesmo diante de uma situação difícil, se a minha consciência não detectar, dificilmente a gente vai conseguir, né, recomeçar, reerguer. Então, tenho certeza absoluta que esse podcast está alimentando as nossas vidas e está transbordando na vida de muitas pessoas também que estão nos acompanhando.